muito feliz. Aqui realmente é o melhor lugar que existe, a presença do Senhor. E eu quero falar para vocês que o Senhor me levou a ministrar sobre restaurando os muros, as muralhas, as portas que estão destruídas. E mesmo relutando, porque é uma ministração grande, tanto que eu pedi para a pastora Ronete ser breve, acelerar, já diminuímos o louvor, porque eu quero que você preste muita atenção. Eu quero todo mundo sentado, eu quero um silêncio, porque você vai ouvir coisas aqui direto do céu, direto da palavra do Senhor. Então, eu quero que os intercessores sentem, todo mundo sente, e que você receba a palavra do Senhor com muito amor e gratidão, porque essa palavra vai te trazer libertação. Amém? Eu quero que vocês abram o Salmo 51:10. Salmo 51:10. Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa afirmação, esse salmo, é o grito de Davi. É um grito de Davi, uma oração, um clamor a Deus, de um coração arrependido. Será que você nessa noite pode declarar a Deus esta oração? Será que você pode pedir ao Senhor para criar algo que é criado não existe? Algo que é criado não existe. Então Davi está clamando a Deus uma limpeza total. Ele reconhece que só Deus pode criar nele um coração puro. E isso só vem de Deus. Isso só vai acontecer quando você confessa os pecados. Somente quando você faz a confissão de pecados. Pecado de responsabilidade pessoal. E nós vamos ver, quero que vocês abram ali, Salmo 51, do 1 ao 7, que você vai ver a oração de Davi. Davi falando com Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Que oração mais linda. Que oração mais linda. Davi reconhecendo seu pecado de responsabilidade pessoal.
coisa que você fez que é só você e Deus que sabe. Só. Salmo 51:14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Quero que você feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, está aqui, Pai, uma oração que te agrada, Pai. Uma oração de arrependimento verdadeiro, Pai. Uma oração, Pai, Pai, que o Senhor recebe. Então, em nome de Jesus, Pai, toca nos corações, Pai, toca, Pai, nas entranhas, Pai, toca, Pai, no mais profundo e escondido, Pai, é onde ninguém sabe, ninguém viu, mas o Senhor viu, Pai, e coloca arrependimento verdadeiro, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala com os filhos nessa noite, Pai, de forma sobrenatural, em nome de Jesus, Pai. Ensina a eles os teus caminhos, Pai, para que eles não pequem contra o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 51:18 fala assim: faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então a minha ministração hoje edifica os muros de Jerusalém. Edifica os muros de Jerusalém. Será que os muros, seus muros, as suas portas, como está? Como que está a sua vida? Como que está as muralhas da sua vida? Aqui Davi fala: edifica os muros de Jerusalém, mas ele estava se referindo à vida dele. Ele estava toda arrebentada, toda destruída por causa do pecado. O pecado arrebenta tudo, destrói tudo. Você não enxerga, mas ele arrebenta. E ele pede. Abre ali o Salmo 51:13. Por que ele pede? Ele fala assim: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ele pede: olha, Pai, se o Senhor de edificar os meus muros, se o Senhor restaurar tudo, eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão, através da minha vida. Entenda, quando uma pessoa ela se converte, ela muda de direção, ela não faz isso sobre ela. Está aqui uma pecadora em cima do altar, ensinando vocês qual caminho que deve ser. Ensinando. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor e a gente quer verdadeiramente mudar, Deus transforma as nossas vidas. Deus transforma as outras vidas. Deus muda outras vidas. Aqui Davi fala de pecado, de responsabilidade pessoal. Mas se você for para Neemias também, ele quis restaurar os muros e as portas de Jerusalém, pedindo perdão pelos pecados geracionais. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, eles pecaram. Davi declara nesse salmo: fui concebido em iniquidade. Nós fomos concebidos em iniquidade. Nossos pais pecaram, nós pecamos. Não tem um só que não pecou nessa terra. Não existe nenhum. Não tem. O único que não pecou foi Jesus. Ele é o justo. Nós temos que nos humilhar diante da poderosa mão
de Deus. Nós precisamos. Eu quero falar que Deus, quando me deu essa palavra, Ele me deu essa palavra há muito tempo lá atrás, lá quando a gente estava começando a iniciar na igreja. Eu até achei as fotos das 12 portas, eu quero que você coloque aí. Eu peguei até as fotos da ministração que eu fiz lá atrás. Eu quero falar que nós vamos estudar nessa noite sobre todas essas portas que representam a nossa vida espiritual, cada uma porta dessa, a porta da ovelha, a porta dos peixes, cada porta, a porta velha, cada porta nós vamos passear na palavra hoje. As 12 portas de Israel. As 12 portas de Israel. Só que no estudo, eu estava vendo de 12 portas, depois outros teólogos falando de 8 portas, porque 12 portas que fala em Neemias, eles simbolizam as portas espirituais. Hoje Israel tem 8 portas. Hoje não tem 12, tem 8 portas. Portas físicas. Só que entenda, você tem portas na sua vida. Você precisa fechar, você precisa restaurar. Você precisa restaurar os mundos da sua vida. Você precisa entender essa palavra. E quando Deus me leva para Davi sobre o pecado de responsabilidade pessoal, Ele me leva para Neemias sobre os pecados geracionais, a gente entende que existe uma Jerusalém física que tem 8 portas, que está lá em Israel. Existe uma Jerusalém espiritual, que somos nós. Nós somos uma Jerusalém espiritual. E existe uma nova Jerusalém que está nos céus, que é para lá que nós vamos. Essa nova Jerusalém. E é tão impactante quando você estuda. Você vai em Neemias, mas você vai em Apocalipse. O Apocalipse fala da nova Jerusalém e fala dessas 12 portas que vai para lá no céu. Essas 12 portas. Nós queremos as portas espirituais abertas no céu e fechadas das trevas. Não deixar mais o inimigo entrar. Não deixar. Esse é o nosso ministério. Nós precisamos. E o muro de Jerusalém, essas muralhas que vão ser construídas, essas portas que vão ser construídas, são essas brechas abertas, destruídas pelo pecado, pelo nosso pecado, pelo pecado geracional. Nós precisamos, como Isaías 58:12 fala, que nós iríamos ser chamados restaurador de brecha. Não precisa colocar isso, não precisa, senão tem muita coisa para falar. Nossos filhos seriam chamados restauradores de brecha. Quem aqui quer restaurar as brechas? Quem aqui quer restaurar as suas brechas e as brechas das futuras gerações? Então nós vamos ser chamados restauradores de brecha. Amém? Eu quero falar para vocês no estudo das portas. Pode colocar aqui, projetar todas as portas. Neemias começa, a gente sabe que quando ele começa a reedificar os muros, existem opositores. Muitas vezes ele estava lá, né? Orai e vigiai. Vigiai e orai. Você tem que vigiar e orar. Você tem que estar ali, porque os opositores vão vir para você não edificar os muros da sua vida. Amém? Eu quero falar aqui, primeira porta ali, ó. Aqui é o mapa de Jerusalém, tá? A primeira porta é a porta das ovelhas, que fica situada bem ali em cima, se você olhar. Aí ele vai apagar, e depois que eu falar sobre essa porta, ele volta de novo. Ali a porta das ovelhas
Jesus. Significa a importância de morrer para o mundo e viver para Cristo. Essa passagem, onde fala das portas das ovelhas, você deparar com o sacrifício. Eu estou falando simbolicamente que Deus falou comigo. Eu quero que você abra ali João 10, versículo 9. João 10, versículo 9. Quando Neemias ele começou a edificar, mas quem é a porta verdadeira? João 10, 9 fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Essa porta que você está entrando hoje, essa porta que você decidiu entrar, por isso que você está aqui. Você está entrando na palavra, você está entrando. João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E João 10, 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecidas. Será que você conhece verdadeiramente a palavra? Será que você conhece verdadeiramente? Entende isso? Essa porta das ovelhas, ela significa isso. A segunda porta, vamos lá para o mapa de Jerusalém, para você ver. A segunda porta é a porta dos peixes, está bem aqui, localizada aqui, ó, porta dos peixes. Essa porta, nós precisamos entender que nós somos pescadores de homens. Nós entramos na porta, que é Jesus. Para quê? Para a gente trazer mais pessoas. Neemias 3:3, abre ali para você ver. Eu não vou falar muitos versículos, tá? Porque senão a gente vai demorar muito. E são 12 portas. Neemias 3:3 fala: e a porta do peixe edificaram os filhos de Asenar, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E Mateus 4, 18 a 20. Mateus 4, 18 a 20. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançaram a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando você entra nessa porta, quando você busca Jesus, quando você está ali, você se torna pescador de homens. É inevitável. Aqui eu encontrei com a minha amada e ela pegou e falou assim: vou ter que trazer uma van agora, eu estou trazendo tanta gente para a igreja, tem que trazer. É isso aí. Quando você encontra a verdade, você sente um amor tão grande que você quer partir, você quer ali, você quer levar para outras pessoas. Você sente tão bem, tão bem. Então essa é a segunda porta, a porta dos peixes. Ali chegava os pescadores ali, traziam os peixes, entravam por essa porta ali. Mas simbolicamente eu estou falando de forma simbólica. A porta velha, vamos ali, coloca a projeção. A porta velha é a 3. Porta velha. Aonde está a porta velha? Está aqui, ó, bem aqui, depois entre a 9 e a 10. Ó, ali é a porta velha. Pode acender a luz. A porta velha é que nós temos que deixar nosso passado para trás. Deixa o teu passado para trás. Acabou. Acabou, teu passado acabou. Não olha mais para o seu passado. Larga essa porta velha para trás. Nós temos que morrer. Hoje nós somos nova criatura. Nós precisamos de novas coisas, não de velho, por nada.
1 Coríntios 5,17. Abre Jeremias 6,16. Abre Jeremias 6,16. Farás na arca uma janela e de côvado e acabará em cima. A porta da arca porás ao lado e far-lhe-á andares abaixo. Não é esse. Ele colocou Gênesis, não Jeremias. É Jeremias. Jeremias 6,16. A gente tem que deixar tudo se faz novo. Nós somos nova criatura em Cristo. Tudo se faz novo. Nós precisamos entender que essa porta velha tem que ficar para trás. Essa porta velha não faz mais parte. A nossa vida velha. Assim diz o Senhor: ponde-vos os caminhos e vede, perguntais pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas ele disse: não andaremos nele. Tem pessoas que estão obstinadas, não querem andar no caminho. Estão no velho caminho, estão nas coisas velhas, mas o Senhor fala, né? Qual é o bom caminho e andarei por ele. Procura um caminho bom, deixa o caminho velho, o caminho de trevas para trás, busca as coisas novas. Essa referência da porta velha está em Neemias 3,6. Vamos abrir ali Neemias 3,6 para vocês entenderem. Tudo isso, gente, vocês fazendo estudo minucioso na palavra, vocês vão entender. Assim, e as portas dos peixes. Neemias 3,6. 3,6. Está travando? Não? E a porta velha, repararão na joiada, filho de Bazéia, e Mesulão, filho de Besodias, estes que a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Quem está entrando na porta velha? Você está deixando o mesmo inimigo entrar na porta velha? Põe fechadura, põe ferrolho nessa porta, põe ferrolho. Não deixa mais o inimigo entrar nessa porta. Coloca a mão no teu coração e está orando. Pai, em nome de Jesus, nós estamos falando aqui sobre as portas de Jerusalém. Mas nós, no contexto espiritual, Pai, nós estamos falando das portas. A porta da vida espiritual dos teus filhos, Pai. Pai, que eles ponham fechadura e ferrolho nessas portas, Pai, para que o inimigo não entre mais. Para que o inimigo não toque na vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, feche essas portas velhas, Pai. Mostra um novo caminho para eles, Pai, para que eles coloquem em ordem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, assim eu peço, Pai. Na autoridade, em nome de Jesus. Agora a quarta porta é a porta do vale. A porta do vale. A porta do vale está bem aqui embaixo, ó, tá? Aqui, mas ali está bem aqui, ó, nessa direção aqui, a porta do vale, da entrada. Olha as muralhas. Nós temos que colocar muralhas na nossa vida. Nós temos que ser uma muralha forte, porque o inimigo não entre na nossa vida. Nós precisamos. Sabe o que significa o vale? O vale é quando você está na dificuldade. Vale é quando você está passando por dificuldade. Mas é só no vale, é só lá que a gente entende que Ele é Deus, que Ele é o único que pode te tirar do vale, Ele é o único que pode te salvar, que pode te libertar, que pode restaurar a tua vida. É o único. É só no vale que você entende que você não é nada, que você não é nada. Só eu que passei pelo vale aqui? Será que só eu que passei pelo vale? Só eu que tive dificuldade? Só eu? Essa porta do vale está
Zanoa. Estes a edificaram e lhes levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 covardes no muro até a porta do monturo. Será que você consegue edificar essa porta? Vamos abrir lá Salmo 23, 4. Salmo 23, 4. Gente, todo mundo passa por lá. Todos. Não tem ninguém aqui que não passou. Eu duvido que tem alguém que nunca passou por lá. Ai, o vale é gostoso não. Não é. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você não tem noção como essa palavra me alegra. Porque foi no vale que eu fui consolada. Foi no vale que o Senhor esteve comigo, me falando, me dando direção, me mostrando. No vale eu não tive sozinha. Não tive sozinha no vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você está no vale? Ele está com você. Ele está com você no vale. Ele está. Isso é tão bom. É tão bom saber que Ele está conosco no vale. Ele está. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por essa verdade, Pai, que ainda que a gente estivesse passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, Pai. Pai, se tem alguém aqui no vale, Pai, consola o coração, Pai. Faz ele entender que o Senhor é tudo, Pai, que eles precisam, Pai. Que o Senhor está com eles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é com eles, Pai. Livra eles desse vale, Pai. Edifica essas portas, Pai, para que sejam bem fechadas, para que eles não entrem mais no vale, Pai. Para que eles não acessem mais esse vale, Pai. Tranca as portas, Pai. Arruma os ferrolhos, Pai. Arruma as fechaduras, Pai. E deixa bem fechado, Pai. Porque eu não quero mais entrar, Pai. Pai, não me deixe mais entrar nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus amado. E a porta do monturo? O que é monturo, gente? O que é monturo? Onde está a porta do monturo? Aqui, ó. Pertinho aqui, assim. Bem perto da porta do vale. O que significa essa porta do monturo? Está em Neemias 3,14 essa porta. Essa porta, ela significa o amontoado de coisa ruim que se guarda dentro de você. Todas as coisas, o lixo, saía por essa porta do monturo. Mas essa noite o Senhor vai remover todo o lixo que está dentro de você, todo o monturo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, na autoridade em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, Pai, arranca, remove todo o lixo, toda a sujeira, todo o amontoado de coisas, Pai, que estavam no nosso coração, Pai. Pai, arranca no meu também, arranca. Pai, nós não queremos sair daqui com lixo, com poeira de coisas sujas. Nós queremos ser limpos, Pai. Arranca tudo, Pai. A hora que eles tirarem a mão do coração deles, Pai, esses lixos vão sair. A hora que eles arrancarem a mão do coração deles, Pai, todo lixo, toda sujeira vai ser arrancada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arranca a mão assim do seu coração e arranca o lixo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre lá Neemias 3,14. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Eu declaro que essa porta está com fechadura e ferrolho, não vai mais entrar lixo. Você não vai mais permitir
gerar lixo dentro de você. Em nome de Jesus, não vai mais permitir. Amém? E agora nós vamos para a porta da fonte. Neemias 3,15. Vamos ver ali? Porta da fonte. Está aqui, ó. Volta ali para a gente ver onde está localizada a porta da fonte na imagem. É o 6. Porta da fonte está bem aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Aqui. Aqui está a porta da fonte. A porta da fonte. O que significa essa porta? Jesus é a fonte de águas vivas. Ele é a fonte. Amém? A nossa fonte é a palavra. Abra ali Neemias 3,15. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Colosé, líder do distrito de Mispa. Essa edificou e a cobriu, e ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Azelá, ao pé do jardim do rei, e até os degraus que descem na cidade de Davi. Essas portas foram edificadas, porque Jesus é a água viva, é a fonte da água viva, é a que purifica, ele que limpa. Abre ali João 7, do 37 ao 38. João 7, do 37 ao 38. E o último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se ao pé e chamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Você crê nele? Amém? Então você vai ter essa água, essa fonte de água viva vai correr de você. Essa é a porta. Essa é a porta. Essa é a porta que tem uma fonte, um manancial, e você precisa correr. Abre ali João 4,14. Essa fonte tem que estar jorrando. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos. Nós estamos aqui porque nós queremos, Pai. Nós queremos essa água viva dentro de nós. Nós queremos ser essa fonte que corre no nosso interior, Pai. Pai, então, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos mais ter sede. Nós queremos que essa água esteja continuamente jorrando dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A sétima porta, a porta da guarda. Quero falar para vocês, nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda. Olha ali a 12. Olha lá a porta da guarda. É a mais alta, tá vendo? Uma porta mais alta. Olha o tamanho dela. Essa porta significa que a gente tem que estar vigilante, a necessidade de você estar constantemente vigilante. Contra o quê? Contra os ataques do inimigo, contra as tentações. Você viu que Davi, por que ele escreve esse salmo que nós começamos a ler? Porque ele não vigiou. Ele é o nome de Deus, mas ele não vigiou. Ele ficou lá no palácio descansando e viu aquela mulher bonita, desejou a mulher do próximo, pecou. Então a nossa vigília é contra as tentações e o ataque do inimigo, porque muitas vezes a tentação ela derruba, ela arrebenta as muralhas, ela arrebenta tudo. Mas a Bíblia fala que não tem tentação que a gente não pode suportar. Não existe tentação que a gente não pode suportar. Se você está sendo tentado, você pode suportar. Mas você tem que vigiar. Vigia, porque
estrago depois vai ser muito grande. E para reparar as brechas vai causar muita dificuldade até você. Vai te dar muito trabalho. Isso se você conseguir reparar. Porque muitos não conseguem. Porque o inimigo entra para arrebentar de uma tal forma que não consegue. Davi, ele teve a sorte de se arrepender. Ele se arrependeu verdadeiramente. Ele chorou diante do Senhor. Ele se humilhou diante do Senhor. Ele se arrependeu. Mas ele teve consequências. Todo pecado traz consequências. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos orar igual Davi, falando: Pai, põe guarda de vigília, põe, para que eu não peque contra o Senhor, para que eu não peque. Abra lá Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, o espírito está pronto. Você é um homem ou uma mulher de Deus, você está pronto. Mas não adianta, não brinca com a tua carne, não. Brinca, a carne é fraca. Não brinca. A Bíblia não fala nem que é para você fugir do diabo, é fugir da aparência. Tudo que está parecendo mal, você já tem que fugir. Não é só dele, não é só do diabo. Até do que aparenta mal. Se vão pensar mal de mim, que eu estou fazendo qualquer coisa, eu não posso nem pensar em fazer aquilo. Fuja do diabo, da aparência do diabo. Fuja. Para que os seus muros sejam bem guardadinhos. Para que você seja bem guardado. Para que você não tenha trabalho. Igual Neemias teve. Olha o tanto de gente para trabalhar nessa obra. Para edificar esses mundos novamente. Nós precisamos entender. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu entendi que meu espírito é forte, mas a minha carne é fraca. Pai, então em nome de Jesus, eu te peço, Pai, me ajuda, me dê sabedoria, estratégia, Pai, para que eu não peque contra ti, Pai, para que a minha carne, Pai, não grite, Pai, para que eu peque, Pai, não deixa, Pai, me ajuda. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço ajuda nessa noite, Pai, para fortalecer as minhas muralhas, para que eu seja abençoado, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro, te pedindo em nome de Jesus, A porta do cárcere. Meus amados, eu peço que vocês leiam Neemias inteiro depois. Neemias 3 inteiro, vai ler. Nós não vamos colocar porque não dá tempo, senão eu não consigo mostrar para vocês. Neemias 3:25. Peraí um pouquinho. Porta do cárcere é a porta 8. Vamos ali, porta 8, aqui. Porta do cárcere ou porta. Cadê a porta do cárcere? É a 7, tá ali. A porta do cárcere. A porta do cárcere é a 7. Abre lá Neemias 3:25 agora. Palau, filho de Uzaí, reparou o defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior que está junto ao pátio da prisão. Depois dela, Pedaias, filho de Paros. Essa porta do cárcere é a porta da prisão, é o cárcere. O que essa porta significa? Que a única coisa que nos liberta, que nos tira da prisão, é só a palavra. É a palavra de Deus. Essa porta nós precisamos, é da palavra, é a palavra que liberta, a palavra que nos tira. Vamos ler lá João 8:32. João 8:32. Se tem alguma área que você precisa de libertação, isso aqui que nós estamos fazendo, lendo a palavra, estudando a palavra. É isso que vai libertar a sua vida. É isso que vai
vai libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos aqui numa noite de cura e libertação, e é a palavra que vai te libertar, é a palavra. A palavra. É ela que vai te libertar. É só ela, é só ela. Amém? Vamos lá para a porta das águas. A porta das águas. Está aqui. Porta das águas. A porta das águas está bem ali, ó. Aqui perto do 11 e do 6. Novamente, a água viva. Nós somos uma fonte. E a palavra de Deus, ela é a água que limpa, que lava. A palavra é a água que lava. Abre Neemias 8, do 1 ao 3. Neemias 8, do 1 ao 3. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdra, o escriba, que trouxeste o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. A palavra Olha que lindo isso, olha que lindo. Ele estava ali, eles restauraram os muros, as muralhas, pegaram o livro da lei e começaram a ministrar na frente das portas das águas. Homens e mulheres, assim como aqui, homens e mulheres, vindo a palavra, lavando. Essa palavra vai lavar você. Essa palavra vai trazer frutos, você vai entender. Eu achei tão lindo que eles pegaram o livro da lei, a Bíblia, diante da praça. E eles começaram a pregar, a falar. A restauração só vem através da palavra, não adianta. É só através da palavra. É só através da palavra. Não tem outro caminho. A porta dos cavalos. Vamos ver a porta dos cavalos. Onde está a porta de 10? Porta dos cavalos. Bem aqui entre o 2 e o 3, a porta dos cavalos. Muitos confiam na força de carros e de cavalos, né? Mas tem a nossa força. Quem é a nossa força? É só Deus. Deus é a nossa força. Deus é nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Nós temos que entender. Ali nessa porta dos cavalos, o povo saía para a guerra, né? Os soldados lutavam ali, saía para a guerra. Será que você está pronto para a guerra? Confiando no Senhor? Todos os reis que confiaram no Senhor venceram. Todos aqueles que não confiaram perderam. Não era a força do cavalo, era a força dele. Será que você está confiando na sua posição social? Será que você está confiando? Porque quer mais poder que não tinha um homem, um soldado no cavalo? Entenda o poder dele. Que você seja humilde para reconhecer, independentemente da sua condição financeira, independentemente da sua força financeira, que tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Entenda isso. Entenda isso. Que nessa noite você saia daqui entendendo isso.
querendo montar esse cavalo, mas falar, quem vai vencer a guerra comigo é o Senhor. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, autoridade em nome de Jesus, Pai. Está aqui teus filhos e tuas filhas, Pai. Pai, que eles entendam que a guerra que eles estão travando só vem pela tua força, pelo teu poder, pela tua autoridade, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, Pai, para entender isso, Pai, em nome de Jesus, Amém. Agora vamos para a porta oriental. A porta oriental está ali, ó, Lúcia. Vem aqui, ó. Vem ali na pontinha, é a porta oriental. Essa porta oriental ou porta dourada, sabe o que ela significa? É a porta que simboliza a volta de Jesus. Acreditam-se que nessa porta foi onde Jesus entrou montadinho no jumentinho lá em Jerusalém. Ele entrou ali para essa porta. Essa porta é a porta, eu creio, a mais importante. A mais importante que existe. A mais importante. Nós precisamos entender que Ele vai voltar. Ele voltará. Você tem que estar com suas portas todinhas fechadinhas. Nós temos a porta de Efraim. Vamos. A porta de Efraim. Eu pulei ela. É a 9. A porta de Efraim. Vamos. A porta de Efraim significa porção dobrada. A porção dobrada. Porque Efraim, ele era o segundo filho de José. Ele recebeu uma porção dobrada. Efraim foi abençoado duplamente. Ele recebeu herança dobrada. Coloca a mão no seu coração. Essa porta é a porta da riqueza. É a porta da sua vida financeira. Como será que está essa porta na sua vida? Será que está despedaçada? Como está essa porta? Como que essa porta está? Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, Pai. Teus filhos e teus filhos estão aqui, Pai. Eu não sei como é essa porta, como que a vida financeira deles estão. Pai, eu não sei. Mas o Senhor sabe. Pai, então em nome de Jesus, Pai, eu te peço, coloca essa porta em ordem, Pai, restaura essa porta, Pai, restaura a vida financeira deles, Pai. Pai, aonde Satanás destruiu, aonde entrou para arrebentar, Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, levanta essa porta, levanta, Pai, coloca ferrolhos, Pai, para que Satanás não roube mais os seus filhos, não destrua, não entre mais. Acerta, Pai. Acerta, faça eles serem fiéis em tudo, Pai. Faz, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que eles possam experimentar mais e mais o teu poder, Pai. A tua autoridade, Pai, ali na vida financeira, Pai. Porque o Senhor quer abençoar todas as portas, todas as áreas, Pai. Não é um caminho só, não, mas o Senhor quer abençoar a saúde, o Senhor quer abençoar a finança, o Senhor quer abençoar tudo, Pai. O Senhor quer remover o lixo, o Senhor quer que o nosso coração seja purificado. Pai, então conserta essas muralhas, Pai, onde tem brecha na nossa vida, Pai. Por favor, conserta, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero falar para vocês que nessa noite, eu tenho certeza que Deus vai estar restaurando muitas coisas. Muitas. Mas eu quero falar para vocês que a porta dourada, é conhecida como o portão da misericórdia, que eu fui e voltei, essa porta é uma das entradas mais importantes da cidade, que pode representar a graça e o amor. Para você ter essa porta bem arrumadinha, bem fechadinha na sua vida e aberta para Jesus, você tem que ter santidade, porque senão Ele não vai voltar para você. Ele não vai
Eu quero que você abra Apocalipse 21, do 12 ao 18. Apocalipse 21. Eu vou tentar correr, porque tem muita coisa. Eu vou encerrar aqui no Apocalipse. Mas é muito maravilhoso esse estudo. É muito maravilhoso. Você precisa entender o tão maravilhoso que é. Olha aqui, ó. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. E o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o muro e o seu muro. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade como a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, a largura e a altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro semelhante ao vidro puro. Aqui é Nova Jerusalém, o céu. Aqui é o céu. Aqui é Nova Jerusalém, que você só vai entrar se você restaurar suas portas. Aqui é Nova Jerusalém. Olha que coisa mais maravilhosa isso. Sendo que lá no passado tinha a Jerusalém aqui, as muralhas de Jerusalém já estão tudo que é do velho lá, reflete, já está no céu, é uma maquete. E as nossas portas precisam ser fechadas com ferrolhos, com cadeados, para que o inimigo não entre. Você é Jerusalém espiritual, tem aí Jerusalém física que está lá, que hoje só tem 8 portas. Hoje só tem 8 portas, mas é Jerusalém física, que a Bíblia fala em Neemias tinha 12 portas. Nós somos a Jerusalém espiritual, mas tem a Jerusalém, a nova Jerusalém lá no céu, e eu quero morar lá. Eu quero morar lá. Você quer morar lá? Amém? E Apocalipse 21, do 21 ao 27. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo era o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos darão a sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro.